As joias sauditas que chegaram ao Brasil na mochila de um servidor federal em outubro de 2021 continuam sendo notícia. Dessa vez, quem se posicionou foi a Receita Federal. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a Polícia Federal deverá iniciar nesta segunda-feira investigações em torno da denúncia de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria recebido joias do governo da Arábia Saudita. O ministro da Justiça, Flávio Dino, explica que vai pedir a investigação para verificar se houve a prática de pelo menos 3 crimes. Descaminho, que é a entrada de produtos no país sem o devido pagamento de impostos; peculato, que é a apropriação de bem público ou usar o cargo para tirar vantagens pessoais; e também a possibilidade de ter havido lavagem de dinheiro. No fim de semana surgiram informações de que, na verdade, a comitiva de Bento Albuquerque, que foi à Arábia Saudita, teria trazido 2 caixas com presentes e apenas uma teria sido apreendida. A Receita já encaminhou ao Ministério Público informações e fotos dos objetos que estão apreendidos lá em Guarulhos. As joias quase foram leiloadas pela Receita Federal, que agora admite que elas podem ser usadas como provas de possíveis crimes, possíveis irregularidades praticadas. O presidente Jair Bolsonaro, que ainda está nos Estados Unidos, depois de participar de um encontro de conservadores, rebateu as acusações. Ele afirmou que não pode ser crucificado por um presente que, na prática, ele nem recebeu. Explicou que a ex-primeira-dama poderia ter usado as joias, mas não poderia se desfazer delas. Foi além. Disse que a Receita Federal foi notificada 3 dias depois da chegada da comitiva do então ministro de Minas e Energia. E mesmo assim, não liberou os produtos. Bolsonaro disse ainda que o valor do presente foi uma surpresa para ele e que o valor cobrado de imposto e multa pela Receita Federal, que chegaria a 12 milhões de reais, seria impagável, uma vez que ele afirma não ter renda suficiente para isso. O ex-presidente ainda negou que tenha cometido abuso de autoridade. A Receita Federal, por sua vez, explica que a regularização do suposto presente exigiria pedido de autoridade competente com justificativa, como, por exemplo, incorporação ao patrimônio da União, o que não teria acontecido. Segundo ainda a Receita, todo cidadão está sujeito às regras vigentes no país, independentemente do cargo. Ainda sobre o fato da caixa ter sido trazida por um assessor de Bento Albuquerque, a Receita explica que é preciso declarar todos os bens, inclusive de terceiros, que são trazidos do exterior. Aqui no Brasil, o ex-ministro de Bolsonaro, Fábio Van Garden, divulgou nas redes sociais cópia do termo de apreensão dos bens, que constam joias e uma miniatura de um cavalo. As joias, segundo ele, estavam numa caixa selada, lacrada, que só foi aberta pela Receita Federal no aeroporto. Ninguém sabia, segundo o ex-ministro, o que tinha dentro da embalagem e que não é verdade que as joias estavam escondidas. A escultura do cavalo que foi danificada durante o transporte, ela enfeitava a caixa onde estavam as joias. De Brasília, Luciana Verdolim. Felipe Dávila, qual a proporção da gravidade desse assunto que é preciso levar em conta no que pode dar essa história toda? Olha, Adriana, infelizmente é mais um exemplo desse patrimonialismo. A gente precisa explicar isso para as pessoas. Há pessoas que, quando estão no poder, pensam que o cofre público e privado é a mesma coisa. Não faz a mesma coisa. Então, é o problema com o presente, é o problema com o ministro que utiliza avião da Força Aérea Brasileira para vir participar de leilão de cavalo, é ministro negociando parentes para entrar, ter uma vaguinha no Tribunal de Contas dos Estados. É inacreditável esse péssimo hábito de pessoas que são eleitas, que devem exercer um mandato em nome do povo, entendem que uma vez sentado no cargo,
tudo que está à disposição dela, parece que o dinheiro público e o dela é a mesma coisa. Não é. Isso, a gente tem que combater essa péssima prática que perpassa todos os partidos políticos do Brasil. Todos os dias, nós aqui na Jovem Pan, no jornal, mostramos o que é esse patrimonialismo. As pessoas se apoderando de bem público, achando que aquilo é para benefício privado. Isso não existe. O caso das joias precisa ser, sim, elucidado, mas, primeira coisa, 2 pontos importantes. É imoral receber qualquer presente num valor desse. É imoral. Uma coisa é você receber presente em troca de Estado, que geralmente ocorre, com coisas simbólicas. Agora, uma joia de 3 milhões de euros é um absurdo total. Então, segundo ponto, o jeito está muito estranho como essa joia chegou, se é ou não é. Agora, que tem que ser investigado e culpado, e o presidente da República, não importa quem ele seja, tem de submeter às leis do país e tem de pagar os impostos devidos, isso é fundamental. O combate aqui que nós temos de fazer é a questão do patrimonialismo. Chega de usar cargo público para bens pessoais, para empregar parente, para benefício próprio e mesmo presentes que acabam tendo um valor que não tem nada de simbólico, um valor significativo que mostra que vai muito além de um presente, até pode ser considerado uma compra de influência. Pois é, Amanda Klein, o ex-presidente Bolsonaro justificou nesse fim de semana, dizendo que as joias iriam para o acervo do governo. Que avaliação é possível fazer? Foi um erro de procedimento da equipe do Planalto ou você vê tentativa de cometimento de alguma ilegalidade? Acho que certamente a segunda opção, né, Daniel? Tentativa de cometimento de algum crime. E o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, que, aliás, pediu para que a PF abrisse uma investigação para elucidar esse caso, comentou nesse fim de semana. Ele disse que pode se tratar de peculato, descaminho ou lavagem de dinheiro. Imagine a seguinte situação. Uma comitiva do governo Bolsonaro volta de uma viagem à Arábia Saudita e na mochila de um dos assessores do ministro de Minas e Energia, quando ele passa pelo raio-x, todos nós já fizemos esse procedimento, né? Passar pelo raio-x e aí quando você chega na alfândega lá na Receita Federal, você pode escolher 2 caminhos, um, bens a declarar e o outro, nada a declarar. Normalmente, se você não tem bens superiores a $1.000, você escolhe a fila do nada a declarar. E foi essa fila que o assessor do ministro de Minas e Energia escolheu. Só que um funcionário da Receita, às vezes a gente é parado por aqueles fiscais mesmo, pede para você passar a mala pelo raio-x e pode abrir eventualmente a sua mochila. Foi isso que aconteceu. Qual a surpresa do funcionário da Receita Federal, do fiscal, quando ele abriu a mochila, se deparou com uma caixa de joias Chopard, que é uma das joalherias mais famosas do mundo, principalmente quando se trata em diamantes, e aquela coisa maravilhosa do colar, dos brincos, do relógio de diamantes, avaliados em 3 milhões de euros. 3 milhões de euros é muito dinheiro aqui ou em qualquer lugar do mundo. A primeira pergunta que me vem à cabeça é qual o interesse do governo da Arábia Saudita teria em dar um presente desse valor ao presidente Bolsonaro e à sua mulher, Michele Bolsonaro, sendo que eles nem participaram da comitiva que visitava a Arábia Saudita. Eles trouxeram na mochila. Isso é tentativa de contrabando. Eles queriam passar pela Receita Federal sem declarar esse bem. Tudo bem, próximo passo. Se fosse um presente de um governo para outro, bastava, como mostrou a nota da Receita Federal, declarar que aquilo era patrimônio da União, do Estado brasileiro, que aquilo poderia ser incorporado à União. E aí você tem que cumprir uma série de procedimentos e, sem dificuldade nenhuma, aquele bem fará parte do Estado sem o pagamento de impostos. Agora, se você quiser ficar com aquilo para você, você tem que pagar. Tem que pagar 50% de imposto de importação, mais uma multa de 25% por não ter declarado o bem. E isso somaria mais de 12 milhões de reais. Quem tem esse dinheiro para pagar um imposto de mais de 12 milhões de reais? O governo Bolsonaro fez 8 tentativas mal sucedidas, 8 tentativas frustradas de reaver esse colar. Se a intenção fosse tornar aquilo, incorporar ao patrimônio público da União, do Estado brasileiro, teria conseguido facilmente. E a Receita Federal explicou 1000 vezes os ritos, os critérios que teriam que ser cumpridos para que isso fosse verdadeiro. Inclusive, o ex-secretário de Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, publicou uma nota na madrugada de sábado para domingo, em que ele diz que
seria avaliado se esses bens, esses colares, essas joias seriam incorporadas ao patrimônio privado, veja, note, privado, ou seja, do presidente, da figura pessoal do presidente da República, Jair Bolsonaro, ou público. Esse foi o problema. Parece que o presidente e a primeira-dama queriam embolsar, ficar com as joias. E tanto é verdade que no apagar das luzes, no dia 29 de dezembro, o coronel Mauro Cid, um homem da extrema confiança, ajudante de ordens do presidente da República, mandou um subordinado ser um sargento de avião da FAB, direto para Guarulhos, para o escritório da Receita Federal, para a alfândega, tentar reaver pessoalmente as joias, alegando que nenhum presente, nenhum bem do governo anterior poderia ficar para o próximo governo, ou seja, Bolsonaro ou Lula. Eles fizeram uma última tentativa, ficou me lembrando daquela novela Vale Tudo, lembra que o personagem do Reginaldo Faria viajava no avião e dava uma banana no último capítulo da novela Vale Tudo? É antiga, mas eu sou dessa época ainda, acho que vocês lembram. Parecia isso, quer dizer, ele ia pegar um avião para Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, o Bolsonaro com uma caixa com joias com 16 milhões de reais. E ainda tem uma outra caixa também de um presente da Arábia Saudita com relógio e outros objetos de ouro e também muito valiosos da mesma marca de joias, Chopard. E essa sim, ninguém sabe o que aconteceu, mas tem um ofício ali que nos últimos dias do governo Bolsonaro, aquilo que ficou guardado numa pasta do Ministério de Minas e Energia foi enviado ao Planalto. Então ainda tem a grande incógnita onde estão essas joias. É isso, não é só exemplo de patrimonialismo, não. Isso pode ser exemplo de cometimento de crime. E crimes que têm sido uma constante na carreira do clã Bolsonaro. Começa com rachadinhas, com funcionários fantasmas no gabinete, com a compra de imóveis em dinheiro vivo e agora com essa tentativa de contrabando de joias milionárias de 3 milhões de euros, mais de 16 milhões de reais, do governo da Arábia Saudita. É aquela corrupçãozinha miúda, é mais do que patrimonialismo, é crime, e isso tem que ser investigado e elucidado o mais rapidamente possível.